Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto bem relevante aqui no consultório, que é sobre causas de baixo volume espermático ou baixa quantidade de esperma. Bem, mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui para que a gente possa respondê-los depois. Uma queixa muito relevante no consultório do urologista é o paciente reclamar que está ejaculando um baixo volume. Isso aí praticamente eu escuto todo dia, o paciente se queixando de baixo volume, então eu achei relevante falar sobre esse assunto. Qual é o volume normal de sêmen na hora do ejaculado? O normal é entre 2 a 5 ml e o laboratório geralmente pede um tempo de abstinência aí de 2 a 7 dias, sendo que a média é considerada um tempo de abstinência de 3 dias. E existem alguns mecanismos que fazem com que o volume do ejaculado vá diminuindo com o decorrer do tempo. Geralmente o homem mais novo ele tem um volume ejaculado maior, com o decorrer da idade o homem mais velho vai ter um volume ejaculado muito menor. Às vezes o homem está ejaculando 5, 7 ml e com o decorrer do tempo vai começar a ejacular 3, 2 ml, ainda está no padrão normal, mas ele percebe que o volume está diminuindo e aí ele se queixa para o médico que o volume está ejaculado, mesmo estando ainda no padrão normal. Então o primeiro mecanismo aí para diminuição do volume de esperma é o envelhecimento do homem. Quanto mais velho o homem vai ficando, menor é o volume de ejaculado. Lembrar que o maior volume do sêmen vem das vesículas seminais, em torno de mais ou menos 70%. A próstata também é responsável pelo líquido seminal, então 20% do líquido seminal é proveniente da próstata. As glândulas bulbo-uretral é responsável por 5% do volume ejaculado e o testículo é responsável por 5% do volume ejaculado. Alguns pacientes falam que o volume ejaculado ele diminui depois de uma vasectomia, mas isso é irrisório, porque na verdade só 5% do líquido que vem do testículo é responsável pelo volume. Então o paciente psicologicamente ele acha que o volume está diminuindo, mas ele não está devido à vasectomia. O segundo mecanismo aí para diminuir o volume ejaculado é o paciente apresentar ejaculação retrógrada. E o que é isso? A ejaculação retrógrada ocorre devido a uma falha do fechamento do colo vesical, que é a região que fica logo atrás da próstata. O paciente ele tem um orgasmo normalmente, mas o líquido ele não consegue ser expulso. Na ejaculação existem duas fases, a fase de emissão e a fase de expulsão. Então o que ocorre o defeito é na fase de expulsão. Esse colo vesical ele não contrai, então em vez do líquido ir para frente e para a uretra membranosa, a uretra peniana, não, ele cai diretamente na bexiga. E qual é a decorrência disso? Será que esse paciente vai ter infecção se ele tiver essa ejaculação retrógrada? Não, não vai ter, ele só vai urinar espermatozoides, mas a grande consequência disso aí é o paciente ter dificuldade para engravidar a parceira. E quando todo o líquido cai na bexiga, ele não consegue ejacular nada, então a gente chama isso de aspermia. Ele tem um orgasmo, mas o líquido não sai. Então a gente considera isso como aspermia. O terceiro mecanismo aí para o paciente ter dificuldade para ejacular são a obstrução dos ductos ejaculatórios. Isso pode ocorrer devido a infecções e também a estenose que pode ocorrer na uretra peniana e membranosa. Eu vou citar mais para frente. Então aí eu vou citar 8 causas aí para diminuição do volume de esperma. A primeira causa, como eu já havia comentado anteriormente, é o envelhecimento. Quanto mais velho vai ficando o homem, menor é o volume do ejaculado. Geralmente ele começa a notar isso aí com 50 anos de idade. A segunda causa são malformações genéticas, principalmente a agenesia dos ductos deferentes que ocorre na doença da fibrose cística. Geralmente, além da agenesia, ou seja, a ausência dos deferentes, há uma hipoplasia ou aplasia das vesículas seminais. Então, lembrar que 70% do volume vem das vesículas seminais. Se você tem uma vesícula seminal diminuída, atrofiada, esse volume vai cair muito. A gente percebe muito isso quando o paciente vai fazer o espermograma. A gente nota que o volume é diminuído, o pH é ácido e 100% das vezes o paciente ele tem azospermia.
azoospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado. Terceira causa para diminuição do volume ejaculado é o excesso de masturbação ou o aumento da frequência sexual, o aumento das relações sexuais. Quanto mais relações sexuais a pessoa fizer, ou quanto mais a pessoa se masturbar, menor o volume. A quarta causa seria as infecções propriamente ditas, que elas podem causar, além de uma prostatite, uma uretrite, estenoses na uretra, orquite. Todas essas inflamações nas glândulas sexuais, elas vão diminuir a quantidade de volume espermático. Então a gente sempre tem que pesquisar isso, principalmente em pacientes que têm diminuição do volume seminal. A quinta causa são os medicamentos. Aí tem vários grupos de medicamentos, a gente pode citar os medicamentos para relaxar a próstata, para facilitar a saída da urina. Exemplos: a doxazosina, a tansulosina. Essas medicações elas relaxam o trígono vesical, então na hora de ejacular esse trígono vesical ele não contrai e é uma medicação muito usada para facilitar a saída de urina. Outras medicações são as medicações para diminuir o volume prostático. Aí a gente pode citar a finasterida, a dutasterida, que são medicações que vão diminuir o DHT, que é a dihidrotestosterona, então vai diminuir o volume prostático e por consequência disso aí pode também diminuir a quantidade de líquido na hora do ejaculado. Outras medicações são antiandrogênicos, medicamentos para câncer de próstata, então eles vão diminuir a testosterona. Então a testosterona está muito relacionado ao volume ejaculado. Quanto maior o nível de testosterona, tende a ser maior o volume ejaculado. Podemos citar também os antidepressivos, os quimioterápicos também podem estar relacionados aí a um baixo volume ejaculado. A sexta causa é a retirada da próstata. Cirurgias de prostatectomia radical para câncer de próstata vai tirar tanto a próstata como vesículas seminais, então o paciente não vai ejacular líquido, vai ter aquela aspermia, vai ter o orgasmo, mas não vai sair líquido. Podemos citar também a RTU de próstata, que é aquela raspagem da próstata, para próstatas de um volume aumentado. Você vai ressecar a próstata, então o trígono vesical não vai ter força para empurrar, expulsar esse sêmen para frente, então esse líquido tende a cair na bexiga também. E temos as cirurgias do reto e as cirurgias retroperitoneais, que ocorre um desnervamento das estruturas periprostáticas e aí causa uma ejaculação retrógrada também. A sétima causa, bem frequente aí que a gente percebe, principalmente nos pacientes que estão queixando de baixo volume ejaculado, é a diabetes, né? Ela causa uma falha na contração do trígono vesical, então esse paciente vai ter ejaculação retrógrada devido à diabetes. E a oitava causa são aqueles traumas raquimedulares aí, principalmente aqueles pacientes que têm lesão, dependendo do nível da lesão, vão precisar aí de estímulos vibratórios para conseguir ejacular, mas isso ocorre de acordo com o nível da lesão. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui relacionado à ejaculação precoce. Aguardo vocês no próximo vídeo.